Olá, bem-vindo ao episódio 385 de Vida nos Trilhos. E hoje você vai descobrir por que descansar pode ser uma questão de vida ou morte. Você também vai aprender como o descanso ele pode ajudar você a ter mais produtividade. Meu nome é Edward Schmitz e Vida nos Trilhos é o podcast com a sua dose semanal de desenvolvimento pessoal e tudo o que pessoas de alta performance fizeram para atingir seus sonhos e realizar suas metas. Lembre-se, você é a média das 5 pessoas com quem mais convive, então junte-se a esse time para começar sua semana em velocidade máxima rumo aos seus sonhos. E como sempre, junto comigo hoje para apresentar esse podcast está Jefferson Pérez. Vamos ao episódio. E Jefferson Pérez, como é que tá o seu descanso no dia de hoje? Meu descanso tá bem legal. Você ouviu o galo cantando ou não? Eu ouvi o galo cantando. Eu não sei se o pessoal já ouviu, mas provavelmente eles vão ouvir. Conta aí pra gente onde você tá, o que você tá fazendo. Hoje o pessoal vai ouvir um pouco do galo cantar, né? A gente tá no Isso meio é bom, cara. É bom? É. Olha lá, o bichinho tá que tá. Hoje ele acordou bem animado. Eu tô num hotel. A gente hoje vai falar sobre o descanso, certo? Então, Exato. A gente está descansando, tanto eu quanto o Edward. A gente está num ambiente... não o nosso ambiente, nosso habitat natural, nós estamos num habitat da natureza. Então aqui no hotel, eu estou numa cidade que chama Monte Alegre do Sul, que é próxima à Serra Negra, aqui na região das águas aqui do interior de São Paulo. E você, Edward, você está onde? Onde você está? Então, cara, eu estou em São Roque. Do outro lado, ó. Pertinho de São Paulo também, é bem perto aqui. E a gente pegou um Airbnb, é uma casa bem grande, é bem legal. Tem até salão de jogos. Aqui onde eu tô tem mesa de pibolim, ping-pong, tem uma academia aqui do lado. São 4 quartos, então dá para todo mundo ficar bem confortável. Eu tô com meu cunhado e meu sogro também, então a gente veio numa turma maiorzinha. E tem até quadra de tênis aqui, cara, sabia? Você está se aventurando no tênis ou não? Eu joguei um pouquinho ontem com o Celso, que é o meu cunhado. A gente ficou jogando um pouco. Ai, que belezinha. Você sabe que eu já treinei tênis? Essa parte sua aí eu não sabia, não. Tênis, já olha fiz só. aula de tênis, tudo tal. Pois é. Tava até pegando jeito ontem. Tava pegando jeito. Mas então. Mas vamos cara, lá. Vamos falar de descanso, certo? Que beleza, né? Hoje você estava descansando, teve que acordar para gravar, certo? Então, mas eu normalmente acordo cedo mesmo. Assim, eu vou dormir. Eu tenho dormido meio cedo. Assim, eu vou dizer, se eu não ponho o despertador, aqui eu tenho acordado às 7. 7 horas. 7 horas eu já tô por aí vagando. É normal, tranquilo. É o único da casa ou tem mais algum aí que acorda? Não, meu sogro também acorda cedo. Seu Daqui a pouco ele tá passando por aí. Ele acorda cedo também. Só eu e ele. Não, hoje ele vai dar uma palhinha. Meu cunhado é o terceiro. Normalmente. Mas vamos lá, vamos falar da importância da gente ter um momento de descanso. Eu tô com a minha colinha aqui e a gente vai falar eu vou colocar nos pontos. São 7 pontos que a gente vai falar. Claro que esses pontos estão todos interconectados. E o primeiro, até eu ouvi recentemente, na verdade eu não ouvi recentemente, eu li recentemente. É que você tendo descanso, mas eu vou contar a história primeiro. A história é o seguinte: tem o Ali Abdaal, que escreveu o livro Feel Good Productivity, e que a gente vai falar sobre esse livro em breve.
Se você procurar por Ali Abdaal na internet, você vai encontrar no YouTube, é bem legal. Ele era médico e hoje ele é youtuber. E ele estava num plantão dele lá, trabalhando, né? E muito doente chegando no hospital, emergência, aquela coisa louca, né? E ele falando, não posso parar, vamos embora. E ele já estava, assim, horas e horas já trabalhando ali, né? Aí chegou o chefe dele, deu um tapinha no ombro dele e falou assim, Abdal, dá uma descansada aí, pode ir lá almoçar, não sei o quê. E ele falou, não, eu tô bem, tô ótimo. Vamos lá, tem muita gente aí e tal, né? Aí o chefe dele chegou lá e falou pra ele assim, olha, é o seguinte, isso não é um pedido. Eu não posso me dar ao luxo de você cometer um erro com um desses pacientes. Então, por favor, vá descansar. Aí o cara sentiu na pele e falou, caramba, né? E isso é um fato científico, tá? E existem estudos que provam que se você está com sono ou cansado ou que você não faz pausas, você pode cometer erros. E principalmente em algumas profissões, é necessário você fazer pausas ou realmente ter um descanso adequado. Por exemplo, um médico numa cirurgia, ele não pode estar cansado. Um piloto de avião não pode estar cansado para pilotar um avião. Então, a gente também não pode esquecer, mesmo que a nossa profissão a gente não tenha não vai causar a morte de ninguém se você estiver cansado, mas você vai trazer um trabalho pior. Então, esse é o primeiro ponto, né? Ele pode realmente ser uma questão de vida ou morte, o sono ou o descanso, né? Porque ali no caso ele não estava falando nem pro cara ir dormir, ele tá falando para ele ir ali almoçar e depois voltar um pouco, porque esse pequeno intervalo de descanso ele já faz a pessoa vir com outra energia, com outro olhar ali, né? É que nesse caso dele, né, envolve o risco que é uma vida, né? Mas eu acho que independente do risco, isso só mostra pra gente que se você quando você não está descansado, né, não está com a mente legal, não está mais num estado de harmonia e as suas decisões são ruins, né, e ela pode comprometer, se ela faz isso com o médico, ela faz isso em qualquer profissão. Então, é importante a gente buscar, na medida do possível, incorporar essas pausas, né? Incorporar descansos. Às vezes a gente vê pessoas trabalhando, né, um tempo muito longo. Então, hoje a gente vive, né, numa sociedade que ela tem, às vezes, polariza, inclusive, né? Tem os extremos, né? Então tem a produtividade de um lado, o cara quer ser super produtivo, também tem do outro lado, né, do pessoal que quer só descansar, né, que não quer trabalhar. Então a gente tem que encontrar, eu acho que nesse espectro, a gente vai ter que encontrar um ponto onde a gente consegue ter a capacidade de trabalhar, de desenvolver, de tomar boas decisões e também fazer o descanso, por que não? Então, uma coisa leva a outra, né? Quando você está descansado, você tem condições de tomar melhores decisões. Então, é importante a gente ter a sabedoria de incorporar esses pequenos momentos. E às vezes não precisa ser um descanso tão longo, pode ser pequenas pausas, né? Durante o nosso dia. Como que a gente pode incorporar, muitas vezes, né? Uma pequena pausa. Às vezes, né, dentro daquela rotina, a gente até às vezes brinco, né, com você lá, quando você vai fazer, eu fico morrendo de inveja quando você vai fazer o seu express, né, que a gente brinca. Então, às vezes às vezes é legal dar essa paradinha, né? Então, como que a gente incorpora mais? Então, eu acho que assim, a gente tem que acho que o primeiro passo é avaliar. Se a gente se olhar, como que está, né, o nosso nível de descanso hoje? Se numa escala de 0 a 10, né? Você que está nos ouvindo aí, pensa de 0 a 10. E se ele está muito baixo, a gente tem que tomar algumas ações para elevar. Se ele está, né, num nível bom, a gente tem que manter esse nível. E existem várias coisas que a gente pode fazer, né? Inclusive, a gente gravou lá o episódio, né, das 12 disciplinas, né, para você colocar a sua vida nos trilhos.
Então, inclusive, a gente teve que dividir o episódio em 12, se eu não me engano, acho que é o 380, 381. Uma das disciplinas, que é a disciplina 10, é onde a gente fala sobre o descanso, né? Então, a importância do descanso, a importância da gente parar, a importância da gente refletir, inclusive fazer o descanso de uma maneira intencional para que a gente possa tomar boas decisões. Acho que essa é a parte mais importante. Você quer puxar Você o... veja, eu estava errado. Como que é? Meu filho acabou de acordar e passar. Ele acordou primeiro. Foi o primeiro. Você errou, Edward, tá vendo? Você tava falando... Eu tava errado. Olha, não, o pessoal deve ter visto eu fazendo joinha, falando, não, que eu tô gravando aqui. Eu falei, não, eu tava errado. Mas é isso mesmo, né? Quer ver, ó? Além disso, então assim, a gente tá falando de descanso, né? A gente já mencionou isso no guia das 12 disciplinas. Se a gente não se engana, é a 10, né? É a 10, né, Jefferson? Certo? Isso, é a 10. É um 10. guia, né? Se você entrar lá e ouvir o episódio, tem um guia, é um material bem completo, tem um resumo de todos esses itens, são quase 50 páginas lá no nosso guia, e ele fala um pouquinho de todas essas disciplinas. Inclusive, no caso do descanso, eu acho que uma coisa que é importante, né? A gente falou do médico, né? Então, assim, o ser humano, ele tem um limite. Então, a gente tem que entender esses limites. E tem pessoas que têm uma capacidade de limite maior, outras menores. Mas eu penso assim, Edward, o descanso, ele é como o nosso celular. Toda noite a gente vai lá e recarrega ele, não recarrega? Com certeza. Então, a gente também precisa desses períodos de recarga. Então, eu acho que ao longo dos dias e da semana, né, a gente vai fazendo essas recargas, né? Então, por exemplo, a gente vai na igreja, a gente tem as nossas atividades sociais. Então, eu acho que o nosso desafio é a gente ter a consciência de que, primeiro, é importante a gente incorporar o descanso. A gente vê, às vezes, as pessoas, aquilo que eu falei, né, a sociedade ela vai para os extremos. Exato. E aí, quando a gente fala de descanso, a gente tem que entender que muitas vezes o descanso por exemplo, se a gente faz uma atividade física, concorda que a gente está, em certa medida, descansando? Pois é. Tem a questão do tipo de atividade que a gente está fazendo, porque às vezes você pode estar mentalmente esgotado, mas você ainda está fisicamente bem. A gente sente isso também. Quando você fica muito tempo trabalhando numa coisa, a gente fica com a mente, né, cansada, porque você está fazendo um esforço mental. E aí, naquela hora, você fazer uma pequena caminhada ou até um pouco de exercício não é algo que você está trespassando um limite, né, do seu corpo como um todo, né? E o oposto também é verdade, né? Às vezes você está fisicamente cansado, né? As pessoas que trabalham aí com alguma coisa física, e você pode relaxar fazendo uma outra coisa mais mental. Então isso é uma coisa curiosa, né? Eu nem sei se tem algum estudo que mostra essa relação. Obviamente, conforme você vai, eu acho que são alguns copinhos que a gente tem como corpo, né? Mental, físico, e eles vão se acumulando. Claro que chega uma hora que você vai ter que fazer o descanso máximo, que é dormir, né? O descanso máximo, independente do tipo de trabalho que você fez, né? Mas eu estava comentando do exercício físico. Então, porque, pelo seguinte, para você ter uma boa noite de sono, se você está cansado fisicamente, primeiro se você está fisicamente cansado, né, através do exercício físico, seja, sei lá, uma natação, um esporte, sei lá, futebol, corrida, independente de onde seja, a atividade que te dê mais prazer, isso vai te ajudar no sono. Se isso te ajuda no sono, você vai ter uma recuperação melhor. Então, por isso que eu comentei da importância, das vezes, da gente fazer a atividade física. E também
a atividade física ela vai ajudar bastante no seguinte sentido, você falou da mente. A gente vive, né, em ambientes hoje, né, numa sociedade que muitas vezes, alguns ambientes, você falou do médico, do Ali, por exemplo, ele está no hospital, ele é um médico, e numa emergência. Então, é um ambiente extremamente estressante. Então, a gente tem situações que nos levam ao estresse. Por isso que, muitas vezes, o descanso ele é importante. Então, se você está muito estressado, é mais um motivo para você, né, se cuidar, fazer o exercício e conseguir ter um descanso apropriado. Então, o estresse ele gera um desequilíbrio e uma desarmonia no nosso corpo. E o descanso ele vem para a gente tentar buscar esse reequilíbrio através de várias atividades aí que a gente sabe que acaba ajudando a gente aí a ter mais a mente mais descansada. Isso com absoluta certeza, Jefferson. Eu vou ler o item 2 aqui, porque assim, a primeira coisa que eu falei, né, só revisando, né, você descansar, mesmo que seja uma pausa, ajuda você a prevenir erros e vai melhorar a sua tomada de decisão. Então, quando você precisa tomar alguma decisão, inclusive tem uma história do Jeff Bezos, que ele só marca reunião importante para as 10 horas da manhã. Por quê? Porque é um horário que ele está desperto o suficiente, mas também não está nem um pouco cansado. Então é um horário de melhor qualidade para tomada de decisão no caso dele. Claro que as pessoas vão ter os seus horários distintos, né? Tem algumas pessoas que pode até ser no início da tarde, mas geralmente, na maioria das pessoas, é na parte da manhã que a gente consegue estar mais desperto, algumas horas após levantar. Então, agora uma outra coisa que o sono, e você já mencionou aí que o sono ou o descanso ele ajuda, é no aumento de produtividade e eficiência. Então, por exemplo, a gente sabe que muitas culturas têm até aquele negócio de fazer uma siesta, que é aquele pequeno cochilo de 20 minutos à tarde. Não é dormir mesmo, a pessoa faz um pequeno descanso, uma pausa, e aí depois retorna. E eu acho que todo mundo já passou por uma... Eu às vezes faço, né, sabe, Jefferson, que quando às vezes eu tô meio cansado, assim, ou porque a noite não foi muito boa, não dormi muito e percebo que tô mais ou menos, né, às vezes é no fim de semana mesmo, aí eu me dou ao luxo de chegar assim e fazer um descanso de 20 minutos. Só que eu faço, sabe como, Jefferson? É meio curioso como eu faço. Eu vou lá, tomo um cafezão, quando eu percebo que eu tô com aquele, sabe assim, você percebe que tô meio cansado, dá para dar um cochilo, eu tomo um cafezão e deito e ponho o despertador para 20 minutos. Só 20 minutos. Se eu durmo mais do que isso, ou cochilo mais do que isso, aí eu acordo naquele estado que eu fico perdido, sabe? Que parece que você exagera e pode até prejudicar o sono da noite. E então 20 minutos eu percebi que é o tempinho máximo. E eu defini 20 minutos, esse tipo de siesta, né? Porque eu li em algum lugar. Eu não lembro onde, mas em algum lugar tinha que esse tempo seria, e para mim funciona. Então esse seria o segundo, né? Que você também comentou, aumento da produtividade, da eficiência, né? Então você ter pequenas pausas faz com que você volte melhor. Agora, tem uma outra coisa, que é o item 3, que eu já vou contar uma história também a respeito disso. E, inclusive, eu vi a história, foi antes de ontem, eu vi a história. É que você descansar, ele estimula a criatividade e a inovação. E a história que eu ouvi foi o próprio Leandro Ladeira. Quem não é do marketing digital talvez não conheça Leandro Ladeira, mas ele é um cara que ensina as pessoas a venderem na internet, basicamente. Só que ele é um sujeito muito criativo. Concorda, Jefferson? Que ele é criativo? Sim, ele é bem, bem criativo mesmo. É um cara, ele tem um nível de criatividade bem interessante. Mas ele mesmo falou o seguinte, ele quando faz uma reunião e eles ficam lá pensando como que eles vão escrever aquele texto, como vão fazer aquele anúncio, porque ele é de marketing, né? A formação do Leandro Marqueteiro. é de marketing, ele é marqueteiro, e ele pensa nos anúncios, e realmente,
dos caras da internet, ele é um dos caras que tem os anúncios mais criativos, concorda, Jefferson? Acho Concordo, os anúncios que é deles são fora bem da legais. curva. Dele, de Ele Sobral. realmente tem umas sacadas que você fala, como é que pode, né, meu? Enfim, ele falou que ele faz a reunião, vem as ideias, tudo tal, monta, mas ele não toma decisão logo em seguida com relação ao anúncio ou ao texto. Ele deixa parado e depois ele vai fazer outra coisa. Às vezes pode ser no dia seguinte. Ele falou que muitas vezes ele tem uma grande ideia ou o fechamento daquela ideia inicial, que aí fica com aquele fechamento de chave de ouro, quando ele está tomando banho, por exemplo. E ele deu justamente o exemplo do banho. Inclusive o Ali Abdal também dá o exemplo do banho, né? E muitas pessoas têm esse tipo momento eureka dentro do chuveiro, né? Pois é. Então assim, é importante muitas vezes quando você está tentando conseguir alguma coisa ou resolver um problema e você não consegue naquele momento, ou você fala, pô, tá, mas não tá no ponto que eu quero. E eu já tive também esse tipo de situação, que eu estou tentando resolver algum gueri-gueri e falo, não, deixa para depois. Aí no dia seguinte, eu consigo resolver muito mais rápido, ou tenho uma ideia, pô, acho que eu vou fazer isso. Aí quando você vai lá tentar, dá certo. E a mesma coisa que ele falou, ele deixa fermentar. Eu acho que ele usou um outro termo, mas eu achei curioso isso, achei uma história bacana. E ele falou que teve a maioria dos anúncios dele que fizeram um maior sucesso, sempre teve esse momento de descanso. Entendeu? Né? Deixou assim. Então, quer dizer, porque você pega a sua mente num outro momento, não naquele que você já deixou ela fadigada naquele assunto, né? Eu acho que o que muitas vezes acontece é que assim, quando a gente está forçando o cérebro às vezes a buscar informações, por alguma razão que a gente desconhece, os caminhos neurais não estão nos levando onde a gente gostaria. E quando você descansa, e quando você tá num trabalho de criação, né, mais criativo, muitas vezes quando você alimenta a sua mente com várias informações e deixa ela ali, quietinha, em algum momento vem lá a situação eureka, aí volta, vem a resposta. É igual quando a gente... vem um insight, é igual quando a gente esquece algum nome, alguma coisa a gente não consegue lembrar, tipo, meia hora depois, uma hora depois você lembra, né? Porque o seu inconsciente estava buscando na sua mente as respostas. Então, isso que é interessante. Realmente, eu acho que o descanso, ele nos ajuda a ser mais criativos. E é uma verdade. Tem aí, né? Você falou, né? É ciência, né? Então, que legal, né? Ô, Edward, eu tô aqui, a minha internet tá meio ruim. Você percebe que ela tá ruim? Claro que eu percebo. Eu percebo eu acho que é aqui, tá? Mas o áudio tá bom. O áudio a princípio não deu nenhum problema. E Então, como beleza. a gente está usando uma ferramenta chamada Riverside, vamos ver se a gravação vai ficar perfeitinha, né? Porque ele vai fazendo o upload. Então ela dá os get aí, mas eu acho, depois a gente vai testar isso, é a primeira vez que a gente está fazendo assim, porque a gente aproveitou esse episódio para pegar momentos de descansos, para a gente poder falar de descanso, né? Então, mas a gente está descansando e trabalhando, Edward, como que é isso? Pois é, mas faz parte da vida, né? E na verdade, muitas vezes o seu trabalho pode ser um descanso, ou vice-versa. Exatamente, né? É uma coisa que te dá prazer, pode né? ser o trabalho. É... Olha, eu vou passar o 4 item aqui, e você já falou que o descanso, ele promove também a recuperação física e mental, óbvio, né? A gente já falou, mas principalmente a questão da recuperação física. Então, todo mundo que faz treino sabe a importância de você descansar. Principalmente para você ter uma recuperação muscular, você precisa descansar, senão você não se recupera muscularmente, né? Então, isso é um outro ponto interessante, né? Então, a pessoa sabe que quando você está... O músculo ele só se desenvolve no momento que você está descansando. Ele não se desenvolve fora desse momento. Então, você está lá no treino, você está
forçando todo o seu músculo. Beleza, não adianta você treinar mais, isso vai ser prejudicial, inclusive. Tem muito pessoal de treino que diz que isso vai ser prejudicial. E olha, eu mesmo, na academia que eu faço, que é no clube, o cara falou, não, é importante dar o descanso. Tipo, 2 minutos, até entre séries, né? Então, isso já mostra como, né, e atletas, né, eles precisam estar com o corpo bem descansado antes de uma competição, senão ele não vai ter uma performance legal, né? E agora, só fazendo um pequeno comentário, meu sogro que passou aqui, né? Por isso que eu fiz um joinha aqui. do nada eu fiz um joinha aqui, enquanto eu falava, porque foi meu sogro que passou para lá. Afinal, tá É todo isso mundo aí. descansando. E você faz isso, né? Você corre, né, Jefferson? Você, entre uma corrida e outra, obviamente você tem que descansar. E para você correr melhor, não adianta você fazer logo em seguida, né? Então, e isso tudo é cientificamente comprovável, que o descanso, principalmente em exercícios para hipertrofia ou para performance muscular, você precisa descansar, precisa deixar o músculo É, relaxar para ele poder crescer. exatamente. Eu acho que quando a gente fala do descanso, né, percebe como tudo, em certa medida, está conectado, né? Eu comentei, né? Quando você está fazendo o exercício físico, você está ajudando você a descansar, ao passo de que quando você for dormir, você vai ter um sono restaurador muito melhor. Então, eu acho que o desafio nosso é como que a gente integra dentro das nossas rotinas, né, a própria atividade física, por exemplo, que a gente falou, um sono adequado, atividades que nos deixam em estado de relaxamento. Então, por exemplo, você comentou aí que você estava jogando tênis, né? Então, pô, legal, a pessoa gosta de tênis, ela vai lá, ela pratica, né, o esporte. Eu, por exemplo, uma coisa que às vezes, que me ajuda bastante a dar uma desconectada é a leitura. Então, principalmente às vezes antes de dormir, né? Tipo, tirar uns 10 minutos, 15 minutos para uma leitura, às vezes ele te ajuda a você a dar uma desconectada e melhorar, você se sentir melhor e conseguir descansar, conseguir relaxar. Olha que interessante. Então, assim, cada um às vezes vai ter é, um ponto que você pode se apoiar. Igual você falar, a gente está gravando, mas a gente está se divertindo, então é gostoso, a gente tem prazer. Então é uma coisa que ela não nos deixa ansiosos, não traz uma sensação de estresse. Então a gente precisa, na medida do possível, incorporar esse tipo de situação na nossa vida. Eu comentei, né? Talvez por exemplo, às vezes tem gente que gosta de, sei lá, de tocar um instrumento musical. Incorpora um instrumento musical de uma maneira mais frequente na vida. E às vezes também não precisa ser um tempo super longo. Às vezes pequenas pausas, 15 minutos, 30 minutos, no final de semana, ali um tempinho que você tem, para você poder descansar, né? Para você ter realmente, tomar boas decisões, como a gente falou. Enfim, eu acho que a gente conseguir incorporar o descanso é uma coisa que a gente precisa fazer de uma maneira intencional também, igual você, né? Você está aí, está descansando com a família, a férias e tudo mais. Então a gente também tem que incorporar esses períodos, mas também acho que na nossa rotina diária a gente tem que buscar também algumas formas de descanso, seja através de uma oração, de uma meditação. Acho que cada um vai encontrar o seu caminho, né, Edward? É verdade. Você estava falando, tem um exemplo também no próprio livro do Ali Abdaal, esse que eu comentei, que é o Feel Good Productivity. Ele comenta sobre você ter os hobbies, né? Cara, é uma coisa meio óbvia, né? Todo mundo sabe que ter um hobby, ele é benéfico. Só que poucas pessoas praticam o hobby. Por incrível que pareça, né? As pessoas acabam falando assim: ah, eu nem tenho tempo para fazer o meu hobby. De tão corrido que eu tô. É uma coisa que você acaba escutando.
Mas, por outro lado, ela tem tempo para ficar no celular, fazendo scrolling para lá e para cá, tem tempo de ficar na televisão indo para lá e para cá. Isso são tudo. Você tem que avaliar, cada um tem que avaliar. Se isso é um pouco de ansiedade, que você está lá só revirando notícias por uma ansiedade, ou se e você está na televisão indo para lá, porque é um efeito da ansiedade que você está tentando dissipar, ou se você realmente planejou aquele descanso, aquela atividade. Então, no caso, ele sugere, e eu acho que todo mundo tem que ter, qual que vai ser o meu horário de descanso. Põe no calendário, né? Você tem aquela meia hora de leitura, você quer fazer jardinagem, quer fazer pintura, né? Sei lá, cada um tem alguma coisa. Você sabe qual que é o meu descanso predileto, né, Jefferson? Um deles. O seu descanso é não fazer nada, certo? Tem um pássaro aqui do Não, lado. mas Olha que bonito. Ah, eu acho que assim, não, às vezes é gostoso ficar sem fazer nada. Eu mesmo o ontem, por ócio. exemplo, eu peguei uma hora, o ócio, inclusive tem um livro do Domênico De Masi, O Ócio Criativo, é um clássico, né? O Ócio Criativo. Inclusive no ócio a gente tem mais criatividade, do Domênico De Masi. Esse é um livro, é um clássico. Um dia a gente pode falar sobre ele também. Ele tem um livro inteiro só para falar do ócio, e ele chama de ócio criativo. E realmente, nesses momentos, a gente pode ter mais criatividade, né? Mesmo que a gente não faça nada, né? Mas uma coisa que eu gosto de fazer é mexer com eletrônica, tá? Acho que já falamos isso aí antes, né? Mas eu adoro ficar fuçando e brincando com as coisas. É um pouco lúdico. Eu fiquei pensando uma época, por que eu gosto disso? Porque é lúdico, porque eu não tenho nenhum compromisso com aquilo. Se fosse algo que eu tivesse um compromisso, preciso fazer um projeto, porque o cliente, quando eu estava na Gradiente, era diferente, era trabalho, né? Eu fazia o projeto, mas era trabalho. Hoje não, hoje a eletrônica já virou hobby de novo. Aí é bem tranquilo, né? Aí é mais tranquilo, né? Vamos às 5 e às 6, que as duas têm a ver. Então, assim, melhora a saúde mental, isso é um fato. Tem até experiências, né? Eu tava vendo. Tem um programa lá na Netflix que mostra um monte de teste com humanos. Você já viu isso? Eu esqueci o nome desse programa. Acho que é We Humans. É tipo assim um reality show que eles têm 100 pessoas e aí eles fazem vários testes com as pessoas. Teste de comportamento, teste disso. E teve um que foi teste de falta de sono, por exemplo. Puseram os caras numa sala, um grupo numa sala, um passou a madrugada sendo atazanado, não conseguiram dormir. E o outro pôde dormir tranquilo. E depois fizeram um teste cognitivo com o grupo. Qual que você acha que foi melhor no teste cognitivo? Não tem dúvida nenhuma, né? E outra coisa, eles punham uma música assim que deixava a pessoa estressada, sem dormir, aí no dia seguinte puseram a música. Enquanto estava todo mundo se divertindo. Todas as pessoas se divertiram, mas as pessoas que passaram pela situação sentiram ansiedade naquele momento. Olha que interessante, né? Não, é muito legal esse programa. Depois eu vou pôr no show notes como é que é, né? O nome dele. Então, assim, o descanso, mesmo que seja uma pequena pausa, melhora a sua saúde mental. E com relação ao corpo, e você pode falar disso um pouco, né, Jefferson? Nosso sistema imunológico. Então, se você não dorme, ou se você não descansa, a imunidade cai. Isso é um fato, Jefferson? Com certeza. Eu acho que se a gente está mais descansado, mais preparado, a gente vai estar. E nosso sistema, ele precisa. É igual uma máquina. Então, ele é uma máquina. Então, se a gente não fizer o descanso adequado, infelizmente, ele vai dar os sinais. Então, a falta de saúde muitas vezes é resultado da falta do descanso, né? Uma coisa está associada com a outra. Então, eu acho que uma coisa que a gente pode fazer é tentar desenvolver realmente uma cultura de incorporar o descanso na nossa rotina. Porque imagina, nós estamos falando de saúde, né? A saúde,
ou seja, você melhorar o seu sistema imune através do descanso, através do sono. E a gente falou bastante coisa sobre maneiras de você fazer isso. E uma outra coisa que eu acho que talvez a gente possa exercitar um pouquinho mais, né, Edward, até para a gente melhorar o nosso sistema imunológico, às vezes é a gente ser mais intencional com o celular. Né? O celular é uma excelente ferramenta, Isso é ele verdade. traz uma série de coisas, facilidades, sei lá, preciso pagar uma conta no banco, a gente está usando o celular. Porém, ele tem a contrapartida. Então, se a gente se desconectar em alguns momentos, eu acho que a gente vai ter essa própria restauração da saúde de uma maneira geral. Então, eu acho que, para fechar, eu acho que o meu comentário é isso. Talvez a gente repensar, planejar os descansos e também, por que não, repensar as nossas... como que a gente está usando esse aparelhinho aí que a gente, às vezes, traz tantas coisas boas, mas também, se a gente souber usar com sabedoria, a gente tem inúmeras possibilidades, mas tem que ter o cuidado para também descansar, para ter uma saúde, enfim, acho que essa acho que era a mensagem de hoje, né? Olha, eu vou só fechar com o 7º item aqui. Descansar, ele também melhora a qualidade do sono. E isso é uma coisa interessante, porque se a gente reparar, quando a gente está muito pilhado, sabe quando a pessoa fala assim, eu estou muito pilhada, não consegui dormir? Porque provavelmente ela não teve pequenas pausas ao longo do dia, e tem uma pausa que é muito importante, que é a pausa antes de você dormir. Então, aquele ritual de você que você tem que fazer antes de ir para dormir mesmo. Então, por exemplo, não olhar o celular, porque e esse é um desafio, né? A tela do celular, a gente sabe que ela faz com que a gente fique mais desperto, e isso vai atrapalhar. Então, eu acho que realmente a gente poderia, viu, Jefferson, fazer um episódio inteiro sobre o celular, inteirinho, porque Você vai ser eu até tô polêmico. pensando, vai ser polêmico. Eu tenho mais uma semaninha de férias, né? Uma coisa, nossa, que bênção, né? Ai, que beleza. E eu tô com essa intenção mesmo, de nos próximos dias aí, ficar, não talvez o dia inteiro, né? Mas, assim, porque às vezes você fica, né, as pessoas querem se comunicar, saber se você tá bem e tal, tem aquelas coisas normais, né? Mas não depender dele, ficar, tipo assim, vou sair andar na praia sem celular, né? Andar no meio da cidade sem o celular, depois eu volto e pego, não tem problema, né? Você vai até ali, volta, sabe assim? Porque hoje, até eu tava vendo uma coisa na internet, se você é o tipo da pessoa que tá na sua casa e tem que andar com o celular de quarto para quarto, você tá com algum problema. Pense É, nisso, né? Então, eu assim, acho, eu acho assim, Edward, é aquilo que eu falei, tem os dois lados. É que assim, o celular, ele é uma ferramenta, por exemplo, educacional hoje em dia. A gente pode usar ele para educação. Eu posso estar aprendendo, eu posso estar... Mas ele, é assim, eu acho que o pessoal entendeu o que a gente quis dizer. Tem os dois lados. Então, existem situações que é exatamente isso que você falou. A pessoa pode estar com um problema grave. E existem situações onde o celular nos ajuda. Por exemplo, quando a gente está se locomovendo, eu gosto de ouvir podcast. Eu adoro. Então, imagina a quantidade de podcast, de conhecimento que a gente pode absorver, né, para melhorar a nossa vida financeira, a nossa saúde, a nossa vida espiritual, enfim. Né, imagina hoje as possibilidades que a gente tem na mão. Se a gente olhar 20 anos atrás, 30 anos atrás, sei lá, olha, imagina para fazer esse podcast. As pesquisas, a gente teria que se deslocar, ir numa biblioteca, sei lá. Hoje não, hoje a gente tem tudo na palma da mão, com uma facilidade impressionante. Por outro lado, ele também é um problema. A gente tem que ter essa... toda ferramenta, né, uma faca pode ser usada para o bem ou para o mal. E o celular também. Exatamente. Então a gente tem que ficar. Então, assim, eu acho que a palavra-chave é intencional.
A gente Boa, tem que ser fechou. É isso aí, intencional no nosso intencionalidade. descanso, tem que ser intencional no nosso descanso e a gente tem que ser intencional no uso do celular. E a gente acabou entrando no celular nesse assunto porque ele atrapalha o nosso descanso. Muitas vezes ele Exatamente. atrapalha, como ele também pode ajudar. Você pode usar o celular para fazer uma meditação, por exemplo. Você pode usar o celular para gravar um episódio de podcast, como você está fazendo agora, né, Jefferson? Exato, olha só. Enfim. Ou você pode ficar com o celular meio doidão, vendo notícias lá e fazendo o scrolling, né? Scrolling, e só ficar estressado com isso. E aí você vai dormir estressado à noite e não consegue dormir direito. Aí vira um círculo vicioso, né? Exatamente. Mas o recado... Esse cuidado é importante, porque às vezes, Edward, a gente quer não ficar preso no celular. Por exemplo, às vezes eu não quero ficar lá ouvindo uma notícia, mas a hora que eu percebo, eu tô lá, eu tô vendo, eu tô fazendo, eu falo, caramba, eu não podia ter... Aí você perdeu meia hora ali. Aí você fala, caramba, e eu falo, caramba, mas eu não queria ter feito isso, eu poderia ter aproveitado esses 30 minutos fazendo outra coisa muito mais produtiva. Então, trazer intencionalidade. Complicado. Tem muitas horas que a gente se pega perdido no meio de um monte de coisa que você não queria ter visto ou precisava ter visto. Os algoritmos são muito espertos, né? Eles sabem o que atrai a nossa atenção, né? A gente vai programar lá o episódio do Vida nos Trilhos lá no YouTube, aí cai um vídeo, você fala, caramba, eu preciso ver isso aqui, olha que legal, e realmente... Então, a próxima vez a gente tem que olhar para o vídeo e falar, por que eu quero ver esse vídeo? Aí a gente tem que pensar assim, o que me atraiu? O que me trouxe? Aí você começa a entender um pouquinho o que você está buscando. E aí busca mais dessas coisas intencionalmente no momento certo. Você pode até querer ver aquele vídeo, guarda ele um pouquinho, salva ele para ver mais tarde e faça o que você estava querendo fazer, né? Mas enfim, é isso aí, né, Jefferson? Acho que o recado é esse, pessoal. O descanso é importante. Vamos programar pequenas pausas, mesmo ao longo do dia, 10 minutinhos, 20 minutinhos de contemplação, caminhar um pouco, né? Olhar para uma natureza, alguma coisa assim, mesmo que seja um pequeno jardim, né? Já ajuda bastante. E a gente pode recuperar as nossas energias e com isso passar até dormir melhor e ter mais criatividade e ter mais produtividade como um todo. Então é isso aí. Beleza, Jefferson? Legal, gostei. Vamos nessa, acho que foi legal, ambiente diferente. Agora tá cheio de gente aqui já, o pessoal tá chegando, café, acho que... Mas ficou legal, Éder, valeu, acho que ficou bacana. O pessoal deve estar olhando assim, falando, quem que é esse doido aí? Pois é, né? Falou então, meu caro, a gente vai se vendo aí e, pessoal, obrigado aí e até o próximo episódio.